Eu tenho certeza que você nunca, em nenhuma circunstância, viu Seu Madruga e Jaiminho juntos em alguma cena de Chaves. E só pode ter um culpado por isso. Espíritos zombeteiros. Não, na verdade a coisa é bem mais simples. O Jaiminho foi criado para substituir o Seu Madruga. Simples assim, ponto final. Já estou acostumado aos golpes que a vida me dá. Bora comparar esses dois personagens e ver o que eles têm em comum? Já vou te dizer que eu separei muitas coisas que você provavelmente nunca viu. Então, endireite os dentes do serrote e vem com a gente. Apesar de eu ter praticamente detonado o carteiro no começo do vídeo, não dá pra negar que o Jaiminho é um dos personagens mais carismáticos de Chaves. Para começar, é um senhor de idade, todo sorridente, com aquele sorrisinho, todo fofinho. E além disso, é o carteiro mais caótico que eu já vi. E para um programa de humor como Chaves, é um prato cheio. Que parte do frango o senhor gosta mais? Da maior. O cara tá sempre descansando, tá com preguiça, não entrega correspondência nenhuma e não é raro ver ele colocando outras pessoas para fazerem aquele ofício que na verdade é o seu. Por que vocês não brincam de ser carteiros e entregam todas as cartas da vizinhança? Isso sem falar que o sujeito tem uma bicicleta desde 1900 e não interessa, a carrega para todo lado, mas ele não sabe andar. E ele esconde isso por um motivo muito bom. É que se eu disser lá que não sei andar de bicicleta, vão me tirar do trabalho. Como se já não bastasse, o personagem fez um bem danado para os moradores de uma pequena cidade de Michoacán, lá no México. E é claro que eu tô falando de Tangamandapio. Quer marketing melhor que esse? Não tem como, né? O Jaiminho apareceu pela primeira vez em Chaves em setembro de 79 para substituir o Seu Madruga que havia saído em abril daquele ano. Mas para falar um pouco mais a respeito da criação do personagem e se foi de fato uma substituição desde o começo, é melhor ver o que o próprio Chespirito disse em sua autobiografia. A ausência de Ramon Valdez me fez pensar na necessidade de conseguir outro ator mais velho, mas eu não queria que ele substituísse Seu Madruga, mas que interpretasse outro personagem cujas características eu já havia delineado. Ou seja, é claro que ele falava do Jaiminho. Não me diga! Isso fica ainda mais evidente quando Ramon Valdez, ator que deu vida ao Seu Madruga, volta ao elenco de Chaves em 1981 e sai poucos meses depois. E o Jaiminho não aparece nessa época. Muita gente se pergunta, inclusive perguntam para nós o tempo todo, se o Jaiminho foi tirado do elenco para a volta do Ramon Valdez. Mas não, ele não foi jogado para escanteio. Qualquer um se confunde, não? O ator Raul Padilha, que deu vida ao Carteiro Preguiçoso, já tinha se afastado um pouco antes do retorno do Ramon, ainda em 1980, para tocar outros projetos. Mas em 82 foi exibido o último esquete gravado pelo Ramon Valdez, chamado Cantando na Vila. E nessa história, os personagens cantam Que Bonita Sua Roupa, ou então Que Bonita Vecindade, ou Que Bonita Vizinhança, enfim, chame como quiser. Que bonita vecindade, que bonita vecindade. Na semana seguinte, quando teríamos o primeiro enredo sem o Seu Madruga, temos a chegada de um misterioso morador. ¿Es verdad que ya alquiló la vivienda de arriba? Sí. ¿A quién? Pues a un tal señor Garabito. Mas, senhor Garabito, que nome é esse? Quem é esse cara? Se você perdeu o vídeo que fizemos a respeito de todos os moradores da casa do alto da escada, que inclusive o link tá aqui no card, aí você tá boiando mesmo. Mas eu não vou te deixar na mão e vou resumir. É o próprio Jaiminho. E sim, ele passa a viver nessa mesma casa, que já foi da Paty e da Glória. Se lembra que na semana passada eu vim procurar um apartamento? Sim, é verdade. Pois então. Ficou com ele? Sim. E da Dona Edviges. Quem é essa aí? É uma velha louca que acaba de mudar aí, subindo as escadas. É muito assanhada, viu? Quando ela vê o meu pai, fica toda cheia de não me toques. O problema, se é que a gente pode chamar assim, depende do ponto de vista, cada um vai ter uma opinião sobre isso, é que aquela ideia de substituição do Seu Madruga, que a princípio o Chespirito, pelo jeito, pensava que não era o ideal, começa a ser levada mais ao pé da letra. Definitivamente, tirando coisas pontuais como se tornar um tutor da Chiquinha ou pisotear
usar o seu chapéu de carteiro o tempo todo, o Chespirito transformou o Jaiminho em um Seu Madruga 2. Não. E logo de início eu já vou dar um exemplo meio chocante. Na primeira oportunidade que o Sr. Barriga tem para cobrar o aluguel do Jaiminho, rola isso. Senhor Barriga, seguramente viene usted a cobrarme la renta. Efectivamente. Y espero que usted sí sea un buen inquilino. Oh, claro, claro. Até aí, tudo bem, nada a ser comentado, nada de diferente. O dono do cortiço só tá cobrando o seu inquilino e falando, ó, tem que me pagar. Natural, né? Entretanto, depois de alguns anos, a coisa muda de figura. Probablemente esta noche no tendré más techo que las estrellas del firmamento. Porque no puedo pagar 14 meses de renta. 15, hoy se cumplen. ¿Y me corre de la casa en vez de darme una fiesta? Não, você não viu errado. É a mesma coisa que você já viu em outro episódio. Quem sabe eu tenho que passar a noite tendo como teto as estrelas do céu? E tudo por quê? Por dever 14 meses de aluguel. 15. Completou hoje. Completa 15 hoje. Sim. E me bota pra fora em vez de fazer uma festa? E as comparações com o Seu Madruga não param por aí, na verdade estão só começando. Para não perder as suas principais características, inclusive a de uma eterna apaixonada por alguém que não corresponde, a Dona Clotilde passa a gostar do Jaiminho. A bruxa do 71 chega até mesmo a confessar essa paixão toda no esquete Guerra de Independência, de 83. Decía que ya he encontrado la solución para evitar que usted siga siendo víctima de estos demonios de criaturas. ¿Y cuál es esa solución? Casándose conmigo. ¡Interrumpa, niños! Como é de se imaginar, a mesmíssima situação já foi vivida pelo Seu Madruga em 75. Que já encontrei a solução para que o senhor não continue sendo vítima dessas crianças e da mãe do Kiko. Que bom! E qual é a solução? Ai, Seu Madruga, que se case comigo. Interrompam, por favor, interrompam. Vamos lá, meninos! Viva a independência! Por outro lado, ainda bem que aquelas principais características do Jaiminho não foram abandonadas. Como, por exemplo, sua mania incessante de falar sobre Tangamandapio. Tangamandapio es mi pueblo natal. Un hermoso pueblecito con crepúsculos arrebolados. E nem mesmo a sua profissão ficou para trás. O personagem continuou usando seu uniforme de carteiro e levando sua bicicleta para cima e para baixo, ainda que com menor frequência. Porém, vocês estão ligados naquela coisa clássica do Seu Madruga de fazer um pouco de tudo e acumular um monte de profissões, né? O cara foi fotógrafo, jardineiro, eletricista, carpinteiro, pintor, agente especializado em compra e venda de artigos para o lar e por aí vai. Então, sinto decepcionar, alguns vão ficar bravos comigo, vão ficar falando, meu Deus, Renan, era melhor eu não saber disso, mas eu não tenho culpa. O Jaiminho segue o mesmo rumo em diversas situações, como por exemplo nessa cena. ¡Zapatos o ropa usada que ven! Nessa também. Una cámara fotográfica, no la estás viendo. Não poderia me esquecer dessa. E ele foi até sapateiro. Jaimito, ¿se siente mal? No, ¿por qué? ¿Está trabajando? Por um lado, tem lógica esse espanto da Chiquinha, porque o Jaiminho nunca perdeu aquela sua aura de preguiçoso, do cara que só fica repetindo a mesma coisa. Prefiro evitar la fatiga. Sendo esse o caso, que mesmo como carteiro nunca entregava nenhuma carta, é curioso vê-lo trabalhando, é até uma coisa um tanto irônica. Não veio! Por outro lado, se o cara tinha um emprego de carteiro, não faria muito sentido colocar ele trabalhando em um monte de coisas diferentes. Mas o Chespirito achou uma forma de justificar essa contradição. Eu nunca me imaginei que você conhecesse o ofício de sapateiro. No, pues yo tampoco me lo imaginé. Si ya me jubilaron como cartero, algo tengo que hacer, ¿no? Bom, faz sentido o Jaiminho se ocupar com algumas outras coisas depois de ter se aposentado dos Correios?
Até faz. Porém, continua sendo um pouco estranho porque ele tinha um trabalho, depois fez vários outros trabalhos, já estava aposentado e mesmo assim nunca tinha dinheiro para pagar o aluguel. Mais estranho ainda é que ele nunca tira sua roupa de carteiro. Mas beleza, isso até passa porque a gente tá falando de Chaves, também não dá pra ser tão crítico. É um seriado onde um cara pula em cima do outro, o amassa e ele vira um papel e a gente se diverte. Agora deixa eu interromper o assunto um instantinho porque é hora da palavra-chave que não poderia deixar de ser outra. Quero saber de você qual é o seu momento preferido, bordão preferido, cena que você dá mais risada, melhor episódio, qualquer coisa que seja envolvendo o Jaiminho. É claro. De cabeça, assim, sem pensar muito, eu acho que eu vou naquele momento onde ele faz uns elogios, elogios com muitas aspas, a Dona Neves. A senhora também já deve ter sido muito bonita. Tempo pretérito? Não. Tempo pré-histórico. Mas nossa, dá pra falar tantos outros. Jaiminho protagonizou cenas muito boas, ele aparece em episódios muito legais. Ah, tem muita coisa, fica ao seu critério. E já que eu falei de um momento que se passa no restaurante da Dona Florinda, devo dizer também que a relação entre o carteiro e a velha briguenta nunca foi das melhores. Não vai deixar isso tudo assim, tem que guardar todas as cartas dentro da bolsa. Quer que eu ponha? Uhum. Está pensando que eu sou palhaça? Pois sim. Mas devo ser justo e dizer que ter inimizade com a Dona Florinda não era uma coisa nada exclusiva de nenhum personagem. Mas se a gente já viu os dois tendo alguns arranca-rabos no final da temporada de 79, da fase clássica que a gente viu no SBT 1 milhão de vezes, na década de 80 a coisa consegue piorar. Mire, esos pantalones son suyos. Y o los quita de ese tendedero o va a saber usted quién es Doña Florinda. Pues ni los quito del tendedero, ni me importa saber quién es esa vieja chancluda. Não é nenhuma surpresa que o Jaiminho, para ela, é mais um integrante da gentalha. A convivência não era boa, o ambiente não era muito amigável, mas quem chegou para colocar um pano quente em cima de tudo isso foi o próprio Chapolin Colorado. Vine a pedirte que no sigas menospreciando a Jaimito el cartero. Ah... Já te foram com el chisme. E antes que eu me esqueça, um ponto muito importante na comparação entre Jaiminho e Seu Madruga é que a Dona Florinda nunca deu um tapa sequer no carteiro. E isso vai de encontro com aquela coisa que eu levantei algumas vezes por aqui. A Dona Florinda se tornou uma pessoa melhor ao longo dos anos? Eu não acredito em tais milagres. Assim, eu não descarto isso completamente porque, na verdade, pensei agora que isso daria um bom vídeo, hein? Fazer uma análise da personagem, o seu comportamento do começo ao fim do seriado. Olha, da Dona Florinda rende bastante caldo. Se vocês quiserem ver, manda aí. É que é muito perceptível que sem o seu filho para mimar e proteger e sair distribuindo tapa em todo mundo, a Dona Maguila se tornou um pouquinho mais amável com as pessoas que convivia. Basta lembrar que ela deu emprego pro Chaves, passou a dividir sua casa com a sobrinha Pops. Porém, no caso do tapa no Jaiminho, tem uma outra hipótese um pouco mais plausível. Quando começou a interpretar o Seu Madruga, o Ramon Valdez tinha mais ou menos os seus 47 anos de idade, era magro e rodopiava com facilidade. Agora, se precisar, eu posso... Muito diferente da situação do Jaiminho, que já caminhava para casa dos 70 anos. E dá para imaginar que ele não tinha toda aquela agilidade, aquela malemolência igual o Seu Madruga, para fugir do tapa, mas ainda assim, na câmera, parecer que ele realmente levou uma bofetada. Então, o Chespirito excluiu isso, mas o Jaiminho golpeava o coitado do Chaves sem dó nem piedade. Pues también llega usted y mete la patota allí, pues cómo no le voy a... É questionável que o Jaiminho tenha incorporado tantos detalhes da personalidade do Seu Madruga. Acho que todo mundo concorda que é no mínimo estranho. Porém, acho que não é justo culpar o roteiro do Roberto Gomes Bolanhos e menos ainda o Raul Padilha, que só estava trabalhando, né? Não! Ou sim.
Não, sim. Sim! É bem capaz que o Raul sequer tinha noção de que tantas coisas que ele estava fazendo, tantos roteiros que ele estava interpretando, na verdade já tinham sido feitos antes pelo Ramon Valdez. Eu não sei se ele tinha noção dessa similaridade toda. Afinal, como eu já disse várias vezes por aqui, no México, Chaves não era repetido à exaustão como foi no SBT. E vale lembrar, galera, que o Chespirito entregava cerca de 40 minutos de roteiros toda semana. Ano após ano, incansavelmente o cara tava ali escrevendo e aí ele adaptou cada vez mais histórias que já haviam sido realizadas e os novos roteiros fico devendo. Então, sendo o Seu Madruga uma figura tão importante no seriado, é de se imaginar que alguém precisaria ocupar aquelas falas. Só que no caso foram falas, trejeitos, profissões, tudo. E o Raul viveu o Jaiminho até 1991, um ano antes de Chaves ter o seu fim decretado. Aliás, você sabe como o seriado acabou? Você sabe qual foi o último episódio, qual foi a última cena, como foi esse desfecho? Se você ainda não viu, é só clicar aqui do lado porque eu expliquei tintim por tintim e já vou te dizer que uma coisa muito curiosa é que na verdade tem 2 finais de Chaves. Não entendeu nada? Mais um motivo para clicar. E a gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.